Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário, manda a sua história pra gente também se você quer participar aqui do nosso canal. O e-mail está sempre passando aqui. Quer participar aqui do canal Dani Delanos, manda sua história de vida, uma história grande, uma história que a gente adora, ficar uma hora ouvindo. Quer saber uma situação que tá passando na sua vida? Uma coisa rápida, Dani, olha, eu preciso de uma coisa rápida. Ok, manda pra gente também lá no canal Mundo da Dani. É o mesmo e-mail. Eu já separo aqui, só você colocar lá. Gente, caso de família, briga de família, sobrenatural, caso mal assombrado, mula sem cabeça, saci pererê, o que vocês quiserem mandar, a gente tá contando, tá bom? Bom, mas vamos para a nossa história de hoje, que foi mandada por uma de nossas Alices. Olá, Dani, tudo bom com você? Comigo tudo péssimo. Ah, meu Deus, por que, amiga? Estou vivendo um dos piores momentos da minha vida. O momento que eu estou vivendo e não desejo para nenhuma mãe. Ai, Senhor. Eu não li a história dela ainda, tá, gente? Dani, me chamo Alice, tenho 49 anos. Tenho um casal de filhos e sou casada há 23. Sou sua seguidora há alguns anos e sempre gostei de ouvir as histórias. Ultimamente estou tão desgostosa da vida que eu não tenho ouvido com tanta frequência. Mas eu espero que esse pesadelo que eu estou passando um dia passe e eu possa voltar a fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer. Entre elas, ouvir os seus vídeos. Olha, amiga, eu não sei do que se trata a sua história, eu já vi o título, né? Então, claro que eu meio que imagino, mas eu vou te falar uma coisa. A gente só não dá jeito pra morte. Tudo passa. Tudo na nossa vida passa. A gente pode estar passando um momento difícil aí hoje. Você que está me assistindo, se você está passando um momento difícil, um momento que seu coração tá assim, né? Sangrando. Pode ter certeza, gente, que tudo passa. Nada como um dia após o outro. Bom, Dani, eu conheci meu marido quando eu tinha 22 anos de idade. Antes dele eu tive alguns namorados, mas nenhum deles eu consegui me apaixonar de verdade. Já com meu marido foi diferente. Assim que nos conhecemos eu percebi que a gente tinha muita sintonia. Assim como eu, Carlos sempre foi uma pessoa focada nos objetivos. Sempre estudou muito, pois ele sempre almejava ter uma vida melhor do que ele teve na infância e na juventude. Ele sempre teve um propósito de se dedicar bastante aos estudos para poder ter oportunidades melhores na vida. E logo que ele se formou, ele já conseguiu um bom emprego numa concessionária de energia. Aos longos dos anos, ele foi crescendo dentro dessa empresa, pois hoje em dia ele já trabalha lá há 27 anos. E graças a esse trabalho dele, nossa situação financeira melhorou bastante quando a gente se casou. Dani e minha família sempre teve uma situação financeira bem melhor do que a de Carlos. Mas quando nos casamos, eu não tive nenhum apoio financeiro da minha família. Meu pai sempre teve um pé atrás com Carlos. Na verdade, meu pai sempre foi um cara meio racista. Ele nunca assumiu isso pra gente, mas desde a minha adolescência era notório que meu pai era racista. E isso ficou ainda mais evidente quando eu comecei a namorar Carlos. Quando eu fui apresentar Carlos à minha família, meu pai ficou desconcertado quando viu que ele era negro. E no mesmo dia ele já começou a me questionar por que eu tinha escolhido um homem negro e pobre para eu namorar. Disse se eu já tinha tido tantos namorados brancos com poder aquisitivo melhor, por que eu tinha escolhido esse? Mas já nesse dia eu deixei bem claro para o meu pai que para amar alguém, o cara não precisa ser rico e muito menos ser branco. Porque o que importa para mim era o caráter e a índole da pessoa. Depois dessa conversa, meu pai não colocou nenhuma objeção mais no meu namoro, porém ele sempre tratou o Carlos com frieza e com desdém, principalmente no início do nosso namoro. Com o tempo ele começou a reconhecer os valores de Carlos, começou a tratar Carlos melhor, de uma forma diferente, e ao longo do tempo eles tiveram uma relação cordial. Dani, assim que nos casamos, engravidei do nosso primeiro filho, Carlinhos. E desde que ele nasceu, ele já mostrou um comportamento difícil. Ele era uma criança chorona que dormia pouco à noite. Ele preferia trocar o dia pela noite. Então ele dormia boa parte do dia e à noite ele passava a noite praticamente acordado. Como nessa época eu não trabalhava, era eu que ficava com ele o tempo todo,
Meu marido até que ajudava quando ele chegava do trabalho. Só que ele chegava tão cansado, né? Pois nessa época ele ainda não trabalhava na parte administrativa na empresa. Ele trabalhava pegando no pesado e isso deixava ele exausto. Muitas vezes ele até tentava me ajudar, mas ele estava tão cansado que ele apagava no sofá. E eu só chamava ele para me ajudar quando Carlinhos se esgoelava de chorar e eu não tinha mais o que fazer. Quando Carlinhos estava com 3 anos de idade, eu engravidei da minha segunda filha, Amanda. Para a glória de Deus, ela era completamente diferente de Carlinhos. Desde recém-nascida era um bebê calmo, dormia a noite toda, só chorava quando estava com cólica ou com fome. Além disso, o choro dela era um choro mais leve do que o de Carlinhos. Quando ele pegava para chorar, ele parecia que estava chorando com um megafone. Quando Carlinhos começou a frequentar a creche, eu achei que fosse ter um pouco mais de calma. Mas eu estava equivocada. Só era eu deixar ele na creche e chegar em casa que a diretora ligava que Carlinhos estava se esgoelando de chorar e que nada fazia ele parar. Muitas vezes eu tinha que pegar o carro, arrumar alguma vizinha para vigiar a Amanda e ir lá buscá-lo. Às vezes eu não podia ir e ele tocava o terror na creche. Rasgava os livros das crianças, chutava as professoras, riscava a parede, entre outras coisas. Para você ter uma ideia de como já era difícil desde aquela época, no final desse primeiro ano de creche, eu fui renovar a matrícula dele na creche e a diretora disse que, infelizmente, ela não teria como aceitar Carlinhos, pois ele demandava praticamente de uma professora para ficar tomando conta dele. E ela não tinha condições de contratar uma professora só para tomar conta de Carlinhos. Eu confesso que no início eu achava isso até engraçado, mas com o tempo eu fui vendo que Carlinhos ia ficando cada vez pior. Quando ele tinha 11 anos de idade, Carlinhos quase cometeu uma tragédia na escola que ele estudava. Nesse dia, ele já tinha arrumado a maior confusão dentro de casa porque ele queria faltar aula. Meu marido foi duro com ele. E falou que ele ia para aula sim e obrigou Carlinhos a ir para a escola. Quando Carlinhos estava na escola, ele conseguiu acessar a cozinha da escola no momento de descuido das funcionárias. E ele abriu os botões do fogão da escola. O gás começou a vazar. Por sorte, uma dessas funcionárias conseguiu ver onde estava tendo vazamento e fechou os botões antes que uma tragédia acontecesse. O porteiro da escola viu Carlinhos saindo da cozinha e a diretora chamou ele na sala dela e ele confessou que ele tinha aberto os botões do gás. Ainda disse para ela que ele tinha feito aquilo porque ele queria que a escola explodisse, pois só assim ele ficaria sem estudar. A diretora então questionou a ele se ele não sabia que aquela atitude poderia causar uma tragédia na escola e ter matado vários alunos, funcionários. E ele disse que ele não tinha pensado nisso, que ele só queria mesmo que a escola ficasse fechada para não ter que vir na aula. Nesse dia, a diretora me ligou e falou que precisava conversar com urgência comigo e com meu marido. Falei com ela que meu marido estava no trabalho, mas ela me disse que era imprescindível a presença dos dois. Eu então liguei para Carlos e falei que a diretora tinha chamado nós dois na escola. Na hora, Carlos já ficou nervoso, querendo saber o que Carlinhos tinha aprontado lá. Eu disse a ele que eu não sabia. Quando chegamos na escola, ela relatou o que Carlinhos tinha feito. E nós entramos em choque. Eu ainda questionei a ela várias vezes se ela tinha certeza que era meu filho que tinha feito aquilo. E ela disse que sim, que não tinha nenhuma dúvida que era ele. Pois além do porteiro ter visto ele saindo da cozinha, Carlinhos também tinha assumido para ela que ele queria explodir a escola para ficar sem aula. Nessa hora eu ainda tentei dar uma amenizada, disse a ela que ele era uma criança, que ele não sabia da gravidade do que estava acontecendo. Mas mesmo assim a diretora disse que o proprietário da escola tinha determinado que Carlinhos fosse expulso da escola, pois ele era um perigo para o colégio. Quando chegamos em casa, meu marido deu uma surra de cinta em Carlinhos. Eu fiquei revoltada com meu marido, pois ele sempre batia em Carlinhos e não adiantava ficar batendo. E não estava resolvendo nada, mas meu marido continuou batendo, alegando que uma hora ele ia aprender. Ele batia e eu chorava, mas mesmo assim ele deu uma surra enorme em Carlinhos. Naquele ano, Carlinhos acabou perdendo um ano. As notas dele já estavam péssimas
E esse fato aconteceu no mês de setembro, então não adiantava nem matricular em outra escola. Gastar dinheiro com livros, material escolar, ele já estava praticamente reprovado. Porém, Dani, Carlos não deu moleza não. Deixou ele 2 meses de castigo dentro de casa, sem poder descer para brincar com os amigos, nem nos finais de semana. Só que depois que Carlinhos já estava mais de 1 mês de castigo, eu comecei a deixar Carlinhos descer para brincar enquanto o pai estava trabalhando. Só que numa confissão, né? Só que numa confusão que rolou dentro da casa entre Amanda e Carlinhos, Amanda contou para o meu marido que Carlinhos não estava obedecendo o castigo, que ele estava descendo para brincar e que eu tinha deixado. Nossa, Dani, nesse dia Carlos surtou. A gente teve uma briga horrorosa. Ele me acusou de estar estragando Carlinhos e disse que ele era daquele jeito porque eu passava a mão na cabeça dele, nas merdas que ele fazia. Eu retruquei e disse que nosso filho era daquele jeito porque o meu marido só sabia bater e não sabia ter um diálogo com ele. Meu marido me respondeu que tinha anos que ele tentava dialogar com Carlinhos e o diálogo não funcionava. Dani, no outro ano colocamos ele numa outra escola particular. Meu marido deixou claro para mim que se Carlinhos aprontasse, tiraria ele da escola e ia colocar numa escola pública. Falei com ele que isso eu não aceitaria, pois a gente tinha uma condição financeira que nos dava condição de Carlinhos ter ótimas escolas, mas que eu tinha certeza que Carlinhos não aprontaria novamente. Dani, Carlinhos até se comportou no início do ano letivo. A gente passou pelo menos 4 meses sem receber nenhum bilhete da escola. Mas depois desse tempo eu comecei a ser chamada. As professoras me diziam que ele não fazia atividades de casa, ele conversava muito, ele atrapalhava o desempenho da aula. Outra vez fui chamada porque a professora desconfiou que ele tinha falsificado a assinatura de uma prova. Ele tinha tirado 0 na prova. Antigamente, gente, eu não sei quanto tempo tem essa história, mas antigamente os pais tinham que assinar a prova, né? Eu não sei se hoje em dia... Assim, eu tinha medo de dar minhas provas para meu pai assinar também quando era nota baixa. Bom, mas o Carlinhos, ao invés de dar a prova pra gente assinar, ele mesmo assinou. Só que quando eu cheguei na escola, eu fui questionada se aquela assinatura era minha, eu disse que sim. Eu tinha medo de Carlinhos tomar alguma punição e meu marido acabar dando outra surra nele. Então, vocês podem ver aqui que ela sempre escondeu ou ela sempre maquiou os problemas de Carlinhos, né? Ela minimizava os problemas de Carlinhos. Alice. Só que, Dani, mesmo eu mentindo que a assinatura era minha, Carlinhos jurou para a professora que ele ia se vingar dela. E mais uma vez eu fui chamada na escola. Agora era para tomar ciência que Carlinhos estava suspenso por 2 dias porque ele ameaçou quebrar o carro da professora. E aquele que ela desconfiou que a assinatura não era da mãe, né? Tentei conversar com a diretora para não dar suspensão para ele, mas o máximo que eu consegui foi diminuir a suspensão de 2 dias para 1. Como eu tinha receio de Carlos tirar o Carlinhos da escola, eu omiti para Carlos que Carlinhos tinha tomado suspensão. E como ele saía para trabalhar antes da van buscar Carlinhos, ele não soube naquele momento que Carlinhos tinha tomado aquela suspensão. Mas eu fiz Carlinhos me prometer que ele não ia aprontar mais nada. Só que essa promessa dele não durou 1 mês sequer, e ele aprontou novamente. Como ele ainda estava com muita raiva da professora, que deu nota 0, ele tirou um monte daqueles alfinetes que se usam no mural e encheu a cadeira da professora de alfinetes. Quando a professora voltou do recreio e sentou, ela ficou com um monte de alfinetes na bunda dela. Na hora que isso aconteceu, boa parte da turma começou a rir. A professora, revoltada, colocou todo mundo que estava rindo para fora. Quando chegou na sala da diretora, a diretora ameaçou suspender todo mundo se eles não contassem quem tinha feito aquilo. E os alunos, sofrendo essa pressão, contaram que Carlinhos tinha colocado aqueles mais de 20 alfinetes na cadeira. Mais uma vez eu fui chamada na escola. Só que dessa vez a diretora, ela foi bem assim, firme também. Ela decidiu expulsar Carlinhos da escola. Eu tentei argumentar com ela que aquilo era só uma brincadeira,
né, de adolescente, mas ela disse que essa brincadeira acabou furando a professora em vários lugares e que ela não tinha condições de manter um aluno igual a ele no colégio. Dani, eu voltei para casa aos prantos sem saber o que fazer. Eu dei um esporro enorme nele, mas ele parecia nem ligar mais pelo que a gente falava. Quando foi à noite, meu marido chegou do trabalho, né? E eu tive que contar a ele que Carlinhos tinha sido expulso novamente da escola. Ele ficou possesso. Ele queria novamente dar uma surra em Carlinhos, só que dessa vez eu deixei claro para ele que se ele encostasse a mão em Carlinhos, né, a gente ia ter problemas, porque aquelas surras não estavam adiantando nada. Ele então me disse que eu tinha 24 horas para arrumar uma escola pública para Carlinhos estudar e uma psicóloga para tratá-lo. Implorei a ele mais uma vez para não colocar Carlinhos numa escola pública, mas ele não quis nem me ouvir. Disse que do bolso dele não saía mais um centavo para pagar colégio nem livros para Carlinhos. Se eu quisesse que ele estudasse, ia ser uma escola pública e que isso não era desmérito para ninguém, pois a vida dele toda, do meu marido, foi estudando em escola pública. E mesmo assim, ele tinha conseguido alcançar os objetivos dele. No outro dia, matriculei Carlinhos numa escola pública, perto de casa. E por incrível que pareça, eu não tive mais nenhuma reclamação dele esse ano. E ele ainda conseguiu recuperar as notas do colégio. Só que no outro ano, Dani, Carlinhos já começou a aprontar de novo. E agora de uma forma perigosa. Primeiro, eu descobri que ele estava matando aula para usar maconha com esses amigos da escola pública que ele estava estudando. Quando a gente descobriu isso, tive uma briga com meu marido, pois culpei ele de Carlinhos estar usando droga. Pois enquanto ele estudava numa escola particular, ele não tinha tido problema com drogas. Só que meu marido não admitiu que a culpa era da escola. A culpa era de Carlinhos, né? Mesmo assim, eu continuei nessa tese e até hoje a gente discorda nesse assunto. Pois eu ainda tenho a convicção que se ele não tivesse estudado numa escola pública, ele não teria chegado aonde chegou. Que a gente vai saber daqui a pouco. Depois de um tempo que a gente descobriu que ele estava matando aula para fumar maconha, as coisas pioraram. Carlinhos foi pego vendendo maconha dentro do banheiro da escola. Isso foi um escândalo, pois a diretora chamou segurança e meu filho foi revistado dentro do banheiro. Eles acharam com meu filho 7 buchas de maconha. Quando eu cheguei na escola, eu parti para cima da diretora e eu disse que ela não tinha o direito de expor meu filho, pois todo mundo da escola ficou sabendo o que tinha acontecido. E essa diretora ainda teve a audácia de falar comigo que eu que tinha que prestar mais atenção nas atitudes dele, pois há muito tempo que eles já estavam desconfiados que meu filho estava fazendo movimento de drogas na escola. Nesse dia tinha uma assistente social e uma representante da Secretaria de Educação. Eles me informaram que meu filho não poderia continuar mais naquela escola e que eles iam arrumar uma nova escola para o meu filho. E eu fui bem clara com elas, dizendo que meu filho nunca ia pisar em nenhuma escola pública, que tinha sido por causa dessa escola que meu filho estava usando drogas. Quando meu marido chegou em casa do trabalho, eu tive que contar para ele o que tinha acontecido. Mais uma vez, ele acabou dando uma surra no Carlinhos. Ele bateu tanto no Carlinhos que meu filho ficou todo marcado. Enquanto ele batia no meu filho, eu implorava para que ele parasse. Pois não era assim que a gente ia resolver esse problema. Meu marido gritava com Carlinhos. Ele não tinha mais solução, que ele era um caso perdido e que a partir de agora ele não ia correr atrás de vaga nenhuma para Carlinhos em escola nenhuma. Bom, quando as coisas acalmaram lá em casa, eu conversei com meu marido para dar mais uma chance e colocar Carlinhos numa escola particular. Ele disse que não iria gastar o dinheiro dele para ficar bancando vagabundo em escola particular e que se eu quisesse, eu que desse um jeito. Então, né, quisesse botar Carlinhos, ela ia ter que dar um jeito de pagar a escola para o Carlinhos. Dani, como assistente social e a representante da Secretaria de Educação tinham prometido, elas conseguiram uma vaga para Carlinhos em outra escola do governo. Só que Carlinhos não se adaptou a essa escola e antes do final do ano letivo ele já tinha abandonado a escola. Eu já não tinha mais força para fazer esse menino estudar. Meu marido já tinha praticamente aberto mão de Carlinhos e sequer queria saber se ele estava estudando ou não. Depois que ele abandonou a escola, ele começou a passar o dia na rua. Ele acordava, comia, ia pra rua. Eu não tinha notícias dele e tudo que eu dava esse menino ele vendia.
Ele chegou a vender 3 celulares que eu tinha dado. E ele sempre dava uma desculpa que tinha sido roubado. Eu no início acreditava, né, que tinha sido roubo. Mas no terceiro celular que eu dei, eu descobri que ele realmente tinha trocado o celular por drogas. E meu marido não deixou eu dar mais nenhum celular para ele. Com o tempo, Carlinhos se viciou em cocaína e começou a roubar as coisas dentro de casa. Primeiro ele foi vendendo algumas roupas, tênis. Eu demorei a notar que ele estava vendendo, pois sempre que eu perguntava por uma determinada roupa, ele falava que tinha esquecido na casa de algum amigo. Na verdade, Dani, eu até desconfiava, mas eu não falava nada em casa para meu marido não bater no Carlinhos. Até porque, a essa altura, Carlinhos já estava enfrentando o pai e eu tinha medo que uma tragédia acontecesse. Só que Carlinhos, Dani, não se conteve em ficar só vendendo as coisas dele. Começou a roubar as coisas da irmã. E logo ela desconfiou que algumas joias que o meu marido tinha dado para ela tinham sumido, inclusive um anel e um brinco que ela ganhou de 15 anos. No dia que ela sentiu falta dessas joias, o clima lá em casa ficou horrível. Meu marido falou que era para eu sumir com o Carlinhos lá de dentro de casa, porque senão ele não ia se responsabilizar pelo que ele ia fazer com o Carlinhos. Eu então pedi minha irmã para que Carlinhos pudesse passar uns dias na casa dela. Minha irmã ficou apavorada quando eu fiz esse pedido, pois ela já estava por dentro de tudo que estava acontecendo. Mas eu dei minha palavra a ela que Carlinhos não iria aprontar dentro da casa dela, que ele já estava arrependido das coisas que ele tinha feito. Bom, com menos de uma semana dentro da casa da minha irmã, Carlinhos já começou a aprontar de novo. Roubou um dinheiro dentro da carteira do meu cunhado. Quando minha irmã me ligou e disse que tinha acontecido, eu fiquei muito envergonhada. Implorei para que ela perdoasse Carlinhos, mas ela disse que até perdoaria, mas que o marido dela já tinha expulsado ele lá da casa dela. Nessa noite eu nem dormi porque Carlinhos não voltou para casa. Eu fiquei apavorada dele ter cometido algo contra a própria vida. Até então, Dani, eu não tinha comentado para meu marido que Carlinhos tinha sido expulso da casa da minha irmã. Eu também implorei a minha irmã para não contar nada. Só que como Carlinhos não voltou, eu fui ficando cada vez mais aflita. Até que eu não aguentei, tive que contar ao meu marido o que tinha ocorrido. Meu marido falou que quando ele voltasse para casa, a gente teria que internar ele em alguma clínica de recuperação. Pois do jeito que estava, não dava, né? E ele não aceitaria mais Carlinhos dentro de casa daquele jeito. Eu então implorei para que meu marido saísse comigo na rua atrás de nosso filho. Meu marido foi taxativo e disse que não ia perder uma noite de sono para ficar atrás de alguém que nem queria ser encontrado. Mas se eu quisesse internar Carlinhos, ele daria o apoio financeiro necessário para isso. Eu então passei aquela noite entre minhas orações e pesquisas na internet de clínicas de recuperação. No outro dia, Carlos saiu para trabalhar e falou comigo que se Carlinhos aparecesse em casa para eu ligar para ele. A gente ia pegar Carlinhos, colocar no carro e levar para uma clínica. E eu tinha achado uma clínica na internet. Quando eu perto do horário do almoço, Carlinhos chegou. Ele estava parecendo um mendigo, sujo, descalço, com uma aparência péssima, olhos arregalados. Na mesma hora eu liguei para o meu marido, que veio correndo para casa. Quando meu marido chegou, o Carlinhos já tinha tomado banho e estava com a aparência melhor. Meu marido então falou com o Carlinhos que era para ele arrumar as coisas naquele momento que ele ia para uma clínica de recuperação. Carlinhos ainda tentou convencer a gente de que ele não precisava de uma clínica, mas meu marido foi taxativo e disse que ele tinha 2 opções, ou a clínica ou a rua. E nessa mesma hora, Carlinhos arrumou as coisas dele e eu comecei a ajudar. Enquanto eu arrumava as coisas dele, as lágrimas escorriam nos meus olhos. Eu pensava como meu filho chegou nesse estado de ter que ser internado. Dani, levamos ele para a clínica, fizemos todo o procedimento que tinha que ser feito. E quando me despedi do meu filho, eu estava arrasada. Viemos da clínica, que era no interior do nosso estado, até a nossa casa, sem eu e Carlos trocar uma palavra. Dani, eu fiquei 2 meses sem poder visitá-lo. E no dia que eu pude visitar, ele fez a maior pressão na minha cabeça para que eu tirasse ele da clínica. Mas o médico da clínica me disse que ele ainda não estava apto para sair e precisaria ficar ali pelo menos 6 meses. Eu fiquei arrasada, pois eu queria muito meu filho em casa comigo. Dani, depois desses 6 meses, Carlinhos enfim recebeu alta. Quando ele voltou para casa, ele parecia outra pessoa.
Ele mesmo procurou um curso supletivo para fazer e ele mesmo correu atrás da matrícula. Com o tempo, ele estava fazendo esse curso, meu marido começou a confiar nele e arrumou um emprego de office boy para ele. Só que com menos de 5 meses, Carlinhos já começou a sair para a noitada, chegava no outro dia. Meu marido já notou que ele estava tendo uma recaída. Mas eu dizia para meu marido que ele estava fazendo um pré-julgamento. Até que Carlinhos aprontou dentro da empresa e roubou vários cartões de ticket de alimentação lá onde ele trabalhava. Dane-se, foi um bafafá dentro da empresa. Mesmo sem eles terem certeza de quem tinha roubado, meu marido ficou muito revoltado. Porque o marido dela, gente, a empresa lá que o Carlinhos estava trabalhando de office boy, era a mesma que o marido trabalhava. Ele que conseguiu lá, tá? Bom, nisso também já tinha sumido R$1.000 da bolsa de uma funcionária lá. Mas Carlinhos jura que não teve nada a ver com isso. Esse roubo dos cartões de alimentação só foi descoberto porque quando o pessoal da empresa avisou que tinha sumido uma lote de cartões, meu marido revistou a mochila do Carlinhos e descobriu que ele que tinha roubado. Quando meu marido descobriu, ameaçou entregá-lo para a polícia. Eu implorei de joelhos para que ele não fizesse isso. Como o pessoal da empresa já estava desconfiado, eles demitiram ele. Mas em nenhum momento acusaram ele formalmente de roubo. Por sorte, Carlinhos não tinha conseguido desbloquear os cartões e não chegou a usá-los. Então a empresa cancelou o lote. Depois que isso aconteceu, meu marido ficou envergonhado e chegou a cogitar a possibilidade de pedir demissão. Só que depois ele pensou com calma e desistiu dessa ideia. Dani, depois desse ocorrido, meu marido e Carlinhos pararam de se falar. Meu marido deixou claro para mim que a próxima que Carlinhos aprontasse, ele ia colocar Carlinhos para fora de casa. E infelizmente isso não demorou a acontecer. Com menos de 10 dias depois, a carteira da minha filha Amanda, com todos os cartões de crédito e R$400 em dinheiro, sumiu dentro de casa. A gente já tinha certeza que tinha sido Carlinhos. Meu marido deixou claro que não queria ele mais dentro da nossa casa. Para piorar, Carlinhos foi para o motel usar drogas com uma vagabunda, dessas que ele pegava na rua, e tentou pagar a conta com o cartão de Amanda. Só que Amanda já tinha ligado porque o cartão estava bloqueado. Então Carlinhos ficou detido no motel e como o pessoal do motel estava ameaçando levar ele para a delegacia, ele me ligou e suplicou para que eu fosse lá pagar a conta. Como eu fiquei desesperada do meu filho ser preso, fui lá e paguei a conta de R$1.235, pois além de 2 diárias, eles tinham consumido bebidas lá dentro. Dani, quando saímos do motel, eu levei Carlinhos lá para dentro de casa, mas quando meu marido chegou e viu que Carlinhos estava lá, ficou revoltado e expulsou ele da nossa casa. Nessa hora eu me desesperei e falei com meu marido e com Carlinhos que era pra gente tentar arrumar outra internação. Mas Carlinhos falou que preferia ir pra rua do que voltar pra clínica. Ele então pegou a mochila e saiu. Eu, escondida do meu marido, peguei um dinheiro e dei para Carlinhos e falei para ele se hospedar numa pensão por uns dias, até que a poeira baixasse. Só que ele, em vez de ir pra pensão, né, gente, ele gastou dinheiro em drogas, óbvio. Mas ele sempre aprontava e acabava indo morar na rua, no meio dos outros craqueiros. Dani, tem 4 meses que Carlinhos está na rua. Eu não tô aguentando mais passar por esse sofrimento. Eu estou a ponto de ter um troço. Todos os meus dias eu imploro pro meu marido deixar Carlinhos voltar para casa. Mas ele fala que não. Fala que por enquanto Carlinhos não virar homem, de verdade ele não pisa dentro da nossa casa. Ele inclusive falou que se eu quiser sair de casa, ele aluga um apartamento para mim, eu vou morar com Carlinhos. Mas, né? Ai, meu Deus. Bom, Dani, se eu optar por isso, ele vai querer separação, aí eu estarei perdido. Estou entre a cruz e a espada. Eu amo meu marido, mas eu também amo meu filho. Eu só queria minha família feliz, como todo mundo, vivendo junto em harmonia. Infelizmente, a droga fez da vida da minha família um inferno. Eu sempre fico me perguntando onde que eu errei. Eu estou muito arrasada, sabe? Com toda a situação. Todos os dias eu vou atrás do meu filho, no lugar que ele costuma ficar com os outros usuários, para levar comida para ele. Mas não é sempre que ele está lá. Tem vezes que ele some por uma semana e eu fico mal. Ele já emagreceu mais de 24 quilos. E depois que meu marido expulsou ele de casa, eu já não sei nem o que é ter uma noite de sono. Todas as vezes que eu encontro meu filho, depois que ele aparece dias sumidos, é um alívio saber que ele não está morto e nem preso.
Dani, eu perdi completamente o prazer de viver. Tem horas que eu penso seriamente em me separar de Carlos, pegar meu filho e morar comigo. Só que eu tenho muito medo do meu filho continuar aprontando. Sem meu marido e sem minha filha, né? E eu continuar sem ele, sem meu marido e sem minha filha, né? A minha filha também não quer nem saber do irmão. Apoia incondicionalmente a atitude do pai. Dani, eu sempre vejo suas fotos com seus filhos e também sempre escuto você falando nos vídeos sobre eles. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Você largaria tudo para ir atrás de seu filho? Eu tenho me sentido muito culpada por não ter tomado essa iniciativa. Eu tô perdida. Meu casamento também já não é mais a mesma coisa. Meu marido é um homem muito bom, trabalhador. Eu não sei mais o que fazer, eu não quero perder meu marido também. Eu me despeço aqui e qualquer novidade eu mando para você no privado. Aí ela manda algumas fotos do Carlinhos antes e agora. E claro que isso acaba com o coração de qualquer mãe, como ela disse. Dani, um beijo. Por favor, não mostre as fotos no vídeo. Claro que não, né, gente? Ai, Alice, é uma situação tão difícil, porque, assim, o seu marido, ele não tá errado, né? Mas eu também entendo você como mãe. Nossa, não consigo nem me imaginar, assim, no seu lugar. Mas, como eu já falei em vários vídeos aqui, eu já tive esses problemas na minha família também, né? E, bom, eu acho que a primeira... Eu vou dar dois exemplos que aconteceram dentro da minha família, tá? Eu não vou falar nomes nem quem é, mas era uma mãe, o filho usava drogas e ela descobriu. E assim que ela descobriu, ela fez igual ao seu marido. Ela pegou pesado com ele. Pesado mesmo, sabe? De dar surra, de ir atrás na rua. Não dava mole, não, né? E foi tão pesado para ele, porque ela falou, esquece que você tem família, esquece que você tem casa, é na rua que você quer morar. Eu sei que para ela era muito difícil ela fazer isso, mas não tinha outra coisa a fazer. Porque ele ia para dentro de casa, ele começava a usar droga, ele, sabe, pegava as coisas dentro de casa, vendia. Então, assim, não tinha que ser uma escolha dele. Só que ela também não fechou os olhos para isso. A segunda pessoa da minha família que também teve problemas com o filho usando drogas, que era até uma filha no caso, ela simplesmente fechou os olhos igual você. E parece muito a história dessa menina, porque ela veio dando problemas lá da época da escola, sabe? E essa pessoa, ela fechava os olhos. As pessoas falavam, olha, cuidado, sua filha tá fazendo isso, isso e isso. Ah, vocês querem falar mal da minha filha? Ah, porque minha filha não presta pra ninguém. Então, assim, ela, ao invés de ajudar a filha, ela escondia tudo que a filha fazia. Só que assim, a família toda sabia o que a filha dela estava fazendo, né? Todo mundo queria ajudar, até porque a gente tinha um outro caso da família, igual vocês estão vendo. Mas ela, assim, ela se revoltava, sabe? E ela começou a esconder da família os problemas da filha. Porque ela não queria que a filha dela fosse discriminada. O que aconteceu? O que a mãe pegou pesado... Ele usou drogas, tá? Ele ficou um tempo usando drogas. Ele deu muito trabalho. Mas chegou uma hora que ele pediu ajuda. Quando ele foi preso. E ninguém foi lá tirar ele da cadeia. Ninguém se interessou em ir lá fazer alguma coisa por ele. Porque a essa altura a mãe dele já achava assim... Não. Ó, fiz o que eu pude. Corri atrás, fui atrás... Ela foi em morro, ela foi em casa de traficante. Vocês não têm noção, gente. Isso aí daria uma história aqui pro canal, tá? Então, na hora que ele se viu preso e todo mundo lavou as mãos, ele pediu ajuda. Ele foi para uma clínica, que na época era uma clínica, eu acho que era uma ONG até. Não era uma clínica com seguranças, não era uma clínica que você não podia sair de lá. Era uma clínica que você ficava livre. Você só ia ficar lá se tratando se você realmente quisesse. E foi o que ele fez. Ali ele percebeu, eu tenho que mudar de vida. A outra
Ela foi para uma clínica paga, gastaram o que não tinham com ela, não adiantou de nada, sempre passando a mão na cabeça, passando a mão na cabeça, passando a mão na cabeça. E isso, gente, durou muitos anos. Muitos anos, tá? Para ela, hoje ela também parou de usar drogas, mas assim, foi muito difícil. Por quê? Porque a mãe sempre passou a mão na cabeça dela. Então, Alice, por mais que a gente ame os nossos filhos, a gente tem que ser dura com eles. Tem que ser dura com eles. Eu fui uma mãe que eu criei meus filhos de longe, mas eles me respeitam 100%. Primeiro, o pai nunca tirou minha autoridade, o que foi ótimo, né? O Bruno me ajudou muito nisso. E eu sempre fui, assim, general mesmo com eles, por já ter passado, assim, coisas da minha família. E com eles eu fiz pior, eu mostrava, ó, tá vendo isso? É por causa de droga, tá vendo aqui? Eu levava pra ver. Eu fiz questão de mostrar tudo pra eles, entendeu? Pra que eles nunca quisessem nem chegar perto, sabe? Então, eu acho assim, eu não tô te acusando como mãe, porque eu entendo o seu amor de mãe, né? Mas você passou muita mão na cabeça do Carlinhos. Você protegeu muito ele. E com isso ele via que ele podia fazer de tudo, né? Que a mamãe tá ali me protegendo. E hoje, infelizmente, né? Ele tá na rua. Ele tá aí ao Deus dará. E é difícil falar isso, porque é meio que você perdeu o controle, sabe? Hoje, o Carlinhos, eu tenho pra mim que ele só se cura se ele realmente quiser. Se ele realmente chegar pra você e falar, mãe, por favor, me ajuda. Eu quero sair disso, eu quero ir pra uma clínica, eu quero melhorar. Gente, tem esperança, tá? Já vi pessoas saindo assim do fundo do poço e mudarem de vida. Pode acontecer sim, mas infelizmente ou felizmente, eu não sei, aquela pessoa ela tem que querer, ela tem que vir dela. O estágio talvez que ele chegou hoje não tem muito mais o que você fazer. Você vai fazer o quê? Eu acredito que ele seja de maior, né? Você vai fazer o quê? Vai obrigar ele a ficar dentro de casa? Ele não vai ficar. Isso aí acaba com a família, acaba com casamentos, claro. Você está dentro de casa convivendo com uma pessoa que tem um problema enorme, que rouba as coisas dentro de casa, né? Que traz muita briga, muita tristeza, muita confusão. Então, assim, o que eu te falo, Alice, para você que é mãe e talvez está passando isso hoje, seu filho começou a ter problema, gente, leva para uma terapia assim para ontem, sabe? Leva para uma terapia. Se você não conseguir conversar, leva para um terapeuta tentar conversar, porque assim, isso aí tem que ser desencadeado lá do começo. A tendência é sempre piorar. Nesses casos, a tendência é sempre piorar, né? Então, eu acho que você não deveria sair da sua casa. Primeiro, você vai alugar um apartamento e vai morar com ele. Você acha que ele vai ficar dentro do apartamento? Não vai. Alice, ele não vai. Ele vai ficar lá, talvez, os momentinhos que ele tiver sóbrio ou sem droga. E olhe lá que são poucos. Quando chegam num certo estágio, esses momentos tendem a ser cada vez menores, tá? Então, assim, continue com seu marido, continue com a sua filha, tendo o apoio deles, né? E eu acho que você tem que lembrar o seu filho que você tá ali pra ele. Olha, eu tô aqui, o dia que você quiser ajuda e, sabe, orar, entregar na mão de Deus. Não tem muito o que fazer. Tipo, o que você vai fazer? Ah, eu vou alugar um apartamento, vou separar do meu marido? Sim, e aí? Você acha que ele vai lá morar com você? Que ele vai largar tudo? Ah, a mamãe tá morando sozinha. Então tá bom, gente, ó, vou deixar as drogas aí, vou lá morar com minha mãe? Não, amiga, infelizmente não é assim. Então, assim, procure também ajuda terapêutica, porque eu acho que quando tá num processo desse, toda a família adoece, tá, gente? Toda a família adoece. É ele, é você, a irmã, o pai,
Então seria muito bom se vocês fizessem também um tratamento, até para entender isso tudo, até também para não se culpar. Você talvez não se culpar de talvez ter fechado os olhos para muitas coisas que ele fez, seu marido não se culpar talvez pelas surras que deu nele. Eu não acredito que nenhum dos dois ali foi fator para ele chegar onde ele chegou, né? Isso aí tem gente que fala que é genético, tem gente que fala... Então, assim, existe vários estudos aí. Por que uma pessoa pode usar, sei lá, droga aí por uma semana e parar pro resto da vida, e outra pessoa, né, experimenta uma vez e nunca mais consegue largar. Então, tem gente que fala que é genético, né, que tá no sangue, que é uma doença pré-existente, tal. Mas eu acho que seria ótimo se vocês procurassem aí um terapeuta, fizessem uma terapia aí familiar, pelo menos você, seu marido, a sua filha, né? Porque é tão difícil, gente. Nossa Senhora. Olha, é difícil, é complicado. Mas eu espero que acabe tudo bem, tá bom? Manda sim mensagem pra gente. E você fez o que você pôde. Você fez o que você achou que era certo para proteger o seu filho, né? Não adianta a gente falar que fez certo, fez errado, não fez tal. Você fez o que você achou que era certo e é isso aí, tá bom? Mas, igual eu tô te falando, lembre sempre seu filho, olha, nós estamos aqui. Se um dia você quiser nossa ajuda, se você quiser sair disso, a gente tá aqui para te ajudar. É só você pedir. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!